do PT. Bom, então depois disso eu resolvi fazer um mestrado, mas no mestrado tinha um problema porque eu não poderia resgatar, eu poderia repetir o tema de pesquisa da minha orientadora. Então eu optei por fazer uma pesquisa justamente sobre aquelas gravadoras independentes das quais eu estava vendo dentro da revista. Só que para isso eu tinha que mudar uma abordagem, a abordagem da sociologia da cultura, dos estudos culturais, né? Ela não seria suficiente para explicar um problema que parecia ser mais da ordem econômica. Então, fazendo leituras, e isso é sempre muito importante, a gente vê o que está sendo publicado, quem fala desses objetos, procurar hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu encontrei aquilo que a gente poderia chamar de uma economia política da comunicação, que é uma leitura crítica em relação à teoria econômica tradicional, liberal, né, ou neoliberal, nos últimos anos, e ela aplicada, só que ela era aplicada aos mercados de comunicação e de cultura. Né? Tem pessoas até que estendem isso para a economia política da comunicação e da cultura, enfim, essa é uma outra discussão. Mas era uma outra referência teórica que eu tive que aprender, né? Especialmente a questão marxista, porque afinal de contas a economia, crítica da economia política, quem fala de economia política depois do século XIX é, em geral, ligado ao marxismo de alguma maneira. Então, e era estranho, porque Marx não era uma referência teórica para mim importante, mas eu comecei a ter que estudar isso e vendo uma certa abordagem do marxismo ao problema da cultura, o que em si já era uma coisa muito heterodoxa mesmo dos marxistas. Né? Isso é um desenvolvimento não de Marx, mas do marxismo do século XX, e eu diria até do período tardio do século XX, esse tipo de abordagem. Mas muito bem, de novo, notem como questões muito aleatórias da nossa vida podem nos levar a uma série de outras opções teóricas. Você não precisa ficar preso a uma determinada opção teórica, você pode também observar e deve observar outras e ver como elas se encaixam pelo objeto, porque aqui o ponto fundamental é o problema de pesquisa, o objeto de pesquisa, ele é que tem que falar e determinar o que você vai fazer. Né? É claro que nem sempre isso é prática, mas as boas pesquisas são aquelas que entendem a complexidade do seu próprio objeto. Tá? Então esse que é o ponto fundamental dessa passagem. Bom, e essa escolha mudaria definitivamente a minha carreira. Eu já tinha na família um economista, tio, né, por parte de mãe, e um interesse pelas ciências sociais que eu tinha passado pelo debate econômico. Então fui desenvolver ainda mais esse tipo de discussão. E aí fiz o mestrado, foi interessante, e depois eu fui para o FRJ, para o programa de pós-graduação da FRJ, onde hoje eu sou não só membro, mas próximo coordenador. E lá, sob a tutela do professor Michael Herschel, também um grande pesquisador dessa economia da música, né? Na época ele estava estudando bastante a indústria fonográfica, eu comecei a fazer o meu doutorado. Né? E aí, essa é uma história mais interessante, porque no doutorado, né, o que eu tinha escolhido fazer? Bom, em primeiro lugar eu falei, bom, vou pegar a opção fácil, vou expandir a minha dissertação de mestrado sobre as gravadoras independentes, que ali no final da década de 90 estavam bombando no Brasil, né, encontrando seu lugar dentro da indústria fonográfica, né, lançando vários artistas, ou ainda com artistas que já estavam consagrados, mas não tinham espaço nas gravadoras, grandes gravadoras. Então você tinha a Trama, Biscoito Fino, a Bill Music, Deck Discs, que estavam parecendo ser o futuro dessa indústria fonográfica. Cheguei no doutorado e falei, bom, então eu vou fazer a extensão disso, estudar as grandes gravadoras. Só que o meu doutorado começou ali pelo final na segunda metade da década de 2000, que era o auge da crise que essas gravadoras, que essa indústria vivia com o peer-to-peer, né, o MP3 e os tocadores de música como o Inamp, né, que tinham mudado completamente a natureza da demanda da música. Esses são temas que discuto nos livros, não vou entrar aqui com vocês por falta de tempo, mas o ponto fundamental é que o que aconteceu? Né? Quando eu fui a campo fazer a minha pesquisa, eu quebrei a cara. Né? Aliás, uma coisa que é importante, né? No mestrado, como eu estava descobrindo que era um referencial teórico e o meu objeto de pesquisa, o que eu escolhi para fazer como metodologia? Bom, eu fui olhar o catálogo das empresas, olhei quem eles estavam contratando, qual era a sua história, né, quais eram os artistas que eles estavam contratando, como eles se colocavam no mercado,
e depois eu fui entrevistar as pessoas que trabalhavam nessas empresas para saber como elas pensavam a si mesmas, né, dentro desse mercado. Portanto, eu queria um discurso racional desses agentes econômicos, para entender como eles se viam, e isso tinha uma importância teórica dentro do meu trabalho. Bom, quando eu fui trabalhar isso no doutorado, eu quebrei a cara, né, porque nas grandes gravadoras ninguém queria ou podia falar comigo, tem até uma passagem engraçada que depois a gente pode até comentar, se vocês quiserem, mas ninguém queria falar comigo e os números eram terríveis, ninguém sabia o que estava acontecendo, a venda de discos de CDs e DVDs só caía, né? E aí eu encontrei aquilo que o sociólogo francês Jean-Claude Kaufmann chama de boa morte da hipótese, que é o fato de que quando você vai a campo, tem toda aquela ideia, se monta, passou mestrado, aprendeu o que é método científico, quais são as teorias, aí você vai para campo cheio de confiança e chega lá e o objeto mudou completamente, você quebrou a cara, tudo aquilo que você preparou, né, foi por água abaixo no exato momento em que você faz a pesquisa de campo. Então isso obriga a ter uma boa morte, mas por que ela é uma boa morte? Porque te obriga a repensar todos os seus fundamentos. De novo, um fenômeno social que nós escolhemos estudar como objeto de pesquisa, né, ele é que tem que nos dizer o que fazer. Então, diante daquele problema, eu repensei a minha pesquisa de doutorado, né, para minha sorte era no começo do doutorado, e então eu olhei primeiro o seguinte, eu fiz uma escolha primeiro metodológica, dizendo quais são os instrumentos, quais são as técnicas de pesquisa que me permitem fazer as perguntas corretas, já que eu não posso falar com as pessoas de gravadoras, com os artistas também, todos muito receosos em relação a toda aquela transformação, e a partir disso, né, eu tomei a decisão de estudar o próprio processo de transformação, porque me parecia claro que ali era para aqueles agentes econômicos, né, envolvidos, agentes sociais ou socioeconômicos, agentes envolvidos, aquilo me parecia ser meramente um caos, era pura destruição. Ao mesmo tempo, eu via que aparecia uma coisa dentro do mercado de informática que apontava para um futuro, né? E aí eu falei, bom, mas ao invés de estudar o fenômeno, os objetos em si, os agentes socioeconômicos, eficazes dos gravadores, por que não tentar fazer sentido dessa transformação? Certo? Mas aí isso me cria uma série de problemas também, metodológicos, né? Tanto que meu orientador, o professor Carl Reschmann, ficou de cabelos em pé quando eu falei isso, mas eu tenho que dizer que ele me deu todo o suporte para desenvolver uma pesquisa para entender como é esse processo inteiro. E aí, né, dois elementos de novo fortuitos, né, foram muito importantes para mim. Então, qual era o meu problema de pesquisa? Eu sentei e fui perguntar, bom, mas como é que eu consigo fazer uma pesquisa sobre a transformação de algo que ainda não se transformou completamente? Ela estava se transformando em tempo real. Seria possível captar algo que está acontecendo naquele momento? E se sim, como? Né? Será que eu conseguiria chegar a uma conclusão de algo que não havia se concluído? E, como vocês vão perceber, esse tipo de encrenca eu gostei tanto da solução final que eu faço até hoje, né? Pratico até hoje, que é entender esses elementos que estão em transformação. Ao mesmo tempo, do ponto de vista teórico, eu vou voltar aqui para a questão metodológica daqui a pouco, né? Eu, de novo, por influência dos amigos, você vê que eu tenho amigos que são muito sacanos, que me levam para caminhos diferentes, né? Sacanos no bom sentido. Esses outros amigos começaram então a estudar sociologia no antigo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, o IPER, que hoje é um Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, né, agora vinculado à Universidade do Estado do Rio. E lá eu tive o prazer de fazer várias aulas sobre o que eles chamam de sociologia econômica. Então eu tive uma aula específica sobre sociologia econômica de forma geral, onde eu conheci vários autores que falavam de economia pela sociologia e pela antropologia, né? E também tive a honra de fazer aulas com o professor Ricardo Benzaquem, né, falecido, saudoso, Ricardo Benzaquem, um curso sobre Max Weber e a sua sociologia das religiões. Na verdade foram dois cursos do Weber. O primeiro uma leitura da ética protestante, depois a sociologia das religiões. E um outro curso sobre a economia
a Sociologia Econômica do Emile Durkheim e do seu sobrinho Marcel Mauss, né? Essas referências mudaram completamente a minha abordagem, a minha visão de mundo, a minha vida intelectual, né? Descobri que tinha um referencial teórico que me permitia conceber, pensar uma certa concepção de cultura, né? Sendo aplicado ao mundo da economia, o qual sempre diz, e a gente vê isso até na imprensa hoje, que é meramente técnico, né? Existem leis econômicas e não se pode fazer nada, e a cultura, portanto, enfim, não existe dentro do campo da economia. E o que eu aprendi foi que isso é uma bobagem, né? De novo, a economia é influenciada ideologicamente, teoricamente, pelo tempo, pelo espaço, pelas ideologias, e isso me fez agregar à economia política da comunicação uma dimensão que me incomodava muito com o marxismo estrutural funcionalista, ou seja, procurar a função dentro de uma estrutura, né? Desdenhando dos agentes econômicos, né? Os agentes são sempre o resultado das forças estruturais. E a sociologia econômica me permite entender que não, né? Forças estruturais, né? Elementos estruturais e elementos, né, da vida dessas pessoas, eles se juntam para criar a realidade, né? Não há nada que seja um resultado determinístico do outro, né? Não é a vontade dos indivíduos que criam as estruturas, como pensa o liberalismo, nem as estruturas que criam a vontade dos indivíduos, como pensam os estruturalismos de forma geral, né? Então isso me permitiu buscar outros tipos de metodologias para entender o que ocorria dentro da economia, dentro de um objeto muito pequeno, que era a indústria da música, né? E ao mesmo tempo eu achei que a sociologia econômica, sobretudo a antropologia econômica, me dava um referencial teórico mais robusto para trabalhar a ação dos agentes, né? Que eu, por exemplo, sentia um pouco de falta nos estudos culturais. Então, a partir dali e até hoje, eu trago esse referencial teórico em Marx, Weber, né, a antropologia econômica de Mauss, Malinowski, Marshall Berman e Karl Polanyi, comigo, pelo menos no bolso. Daqui a pouco vocês vão ver que tem mais uma virada teórica interessante aí. Mas o ponto fundamental é que aquilo me deu todo um referencial teórico e metodológico para ir a campo e, portanto, para entender esse colapso da indústria de discos que estava acontecendo naquele momento, eu fui tanto buscar dados estatísticos da indústria da música, da indústria da informática, porque eu queria entender qual era a lógica da indústria da informática para promover aquele tipo de desorganização da indústria de conteúdos digitais, né? E aquilo não estava em aberto, não estava definido, né? Era um grande teste. E vejam, isso é muito interessante, eu voltei a campo para conversar com os agentes daquele mercado, mas dessa vez não porque eu queria saber o que eles pensavam e consideravam da sua situação, porque eu sabia que eles estavam em aturdimento, eles estavam completamente perdidos no que estava acontecendo. Só que aí uma virada teórica importante para a metodologia, que eu queria justamente entender como eles estavam perdidos. Era justamente a incapacidade deles de pensar sobre o que ocorria com eles naquele momento que me interessava. Portanto, eu não queria uma resposta pronta do tipo, bom, por que isso está acontecendo? Porque isso aconteceu dessa forma. Não. E eles não tinham essa resposta, as respostas que eles tentavam dar eram pífias, né? Era sempre o debate sobre pirataria. Para mim, o importante era eles dizerem, não, eu não sei o que vai acontecer, para mim isso é terrível, e enfim, realmente foi terrível para uma série de profissionais, toda uma geração que saiu desse mercado, né? Mas abriu espaço para novos. E também fui conversar com os novos, com rapazes que estavam fazendo, jovens que estavam fazendo as primeiras startups de distribuição de música digital. Aqui não sei se vocês vão conhecer, mas o eMúsica, Trevo Digital, Mercado da Música, depois era apoiado pelo eMúsica, tinha também o Funstation, que acabaram, e também tinha os artistas, né? Que pegavam as músicas, suas músicas, gravavam suas músicas e distribuíam gratuitamente, que eu chamei na época de artistas autônomos. Teatro Mágico, Móveis Coloniais de Acaju, e entre outras, né? Bom, isso me permitiu fazer um panorama daquele processo de transformação, mostrar aquilo que estava sendo destruído, portanto tem uma parte histórica dessa discussão, e aquilo que emergia. Portanto tem uma parte de um trabalho de campo, né? Que não é etnográfico, mas é um estudo de caso dessa indústria. Então,
naquele momento, aí não tenho muito tempo de dizer aqui, mas de me aprofundar aqui, mas era muito interessante porque aquele objeto, aquele momento, de fato abriu uma brecha de possibilidade para alguma outra indústria da música, né? Baseada no licenciamento de direitos autorais por Creative Commons, baseado na distribuição de música digital via peer-to-peer, né, de compartilhamento de pares, possibilidades inúmeras, assim. Era um momento de experimentação, mas de abertura e de luta política por uma outra indústria da música, que acabou, né, enfim, depois, como a gente vai ver agora, não acontecendo. Agora, isso é muito interessante, porque quando eu terminei o doutorado em 2011, né, eu publiquei um trabalho, eu estava com um trabalho ali que estava falando da coisa do mais super novo, maravilhoso e tudo mais. Quando, alguns anos depois, eu publiquei o livro, que é a Distribuição Criadora da Indústria Fonográfica, 1999-2009, que deveria ser só uma versão da tese, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha estudado tinha virado história, né? Algo tinha mudado e é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Mas, mais uma vez, né, a questão aqui é mostrar para vocês como, efetivamente, o trabalho de pesquisa ele também passa por aquilo que o sociólogo americano Charles Wright Mills chama de artesanato intelectual. Você tem que ser humilde o suficiente para entender que o seu objeto ele tem suas próprias forças. E, portanto, você precisa construir uma pesquisa diante daquilo que o seu objeto te oferece. E não impor ao objeto no discurso já dado, desde o início. É a partir daí que você vai trabalhar os seus referenciais teóricos, mas, sobretudo, a questão metodológica, né? Porque esses objetos têm vida. Né? Eles não são aí, poderíamos entrar numa discussão epistemológica, se são objetos de pesquisa ou não, mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Tá? O que eu queria, só para encerrar essa primeira parte da minha fala, né, é justamente o fato de que quando eu fui fazer, então, pós-doc na USP, né, na Escola de Comunicações e Artes da USP, com o professor Eduardo Vicente, né, eu pensei, já tinha dado 1 ano e meio de diferença em relação ao estudo da tese. Eu falei, bom, eu vou fazer eu não sabia, eu ganhei a bolsa da Mãe FAPESP, e aí, né, como a gente chama em São Paulo, né, que é uma outra realidade, e aí eu falei o seguinte, bom, mas eu tenho que fazer uma pesquisa. O que eu vou fazer? Vou fazer uma continuidade da minha tese de doutorado. De novo, quebrei a cara. E quando eu olhei para o mercado, aquelas empresas que eu tinha estudado tinham acabado, o debate sobre Creative Commons, sobre peer-to-peer, sobre etc. Já tinha se escoado, os artistas autônomos tinham assinado com gravadoras ou alguma coisa do tipo, ou acabado, e o que estava acontecendo naquele momento, aí, para minha sorte também? Os primeiros serviços de streaming estavam entrando no Brasil, internacionais, né? Primeiro veio a iTunes, a Store, mas ela não teve muita adesão por uma série de motivos, né, que eu explico no meu outro livro, dentro do Brasil, mas aí começaram a vir, primeiro, um elemento fundamental de transformação da nossa economia da música, esses aparelhos aqui, né, que começaram a trazer com eles os seus aplicativos. Então, bastava você baixar um aplicativo para ouvir música na Deezer, na Ardour, que depois acabou, e no horizonte, quando eu comecei a estudar ali, o Spotify já prometia entrar no Brasil, estava se preparando para entrar também no Brasil. Então, aquilo tinha mudado completamente a indústria da música. Eu, há 2 anos antes, estava conversando com pessoas de gravadoras, grandes e pequenas, editoras de música, os artistas, estava todo mundo deprimido, não tem mais jeito, a música ficou líquida, né, aquele momento. Ninguém mais vai ganhar dinheiro com música, acabou, e não sei o quê, e de repente as mesmas pessoas estavam morrendo de felicidade, que não, porque agora eles vão pagar o dinheiro da monetização antecipadamente, nós vamos voltar a ganhar dinheiro, não sei o quê, licenciando, o que eles não fizeram com as startups brasileiras, eles fizeram com as estrangeiras. Rapidamente licenciaram todo o seu catálogo para elas, né? E aí, de fato, se vocês pegarem os números, desde 2014, os serviços de streaming fazem de novo a indústria da música bombar imensamente, só crescimento, desde 2015, que é quando o streaming ultrapassa a venda de discos. Bom, então ali eu comecei a tentar entender que indústria fonográfica digital era essa que estava se formando. Tá? Então, ao longo desse tempo, eu fiquei fazendo várias pesquisas sobre isso, e isso veio o resultado do meu segundo livro, que é a indústria fonográfica digital, formação, lógica e tendências.
Porque nesse livro eu trago os trabalhos de 10 anos que eu desenvolvi desde a época do pós-doutorado, na qual eu fui tentar entender que indústria era essa de, agora, plataformas digitais. Né? E era muito interessante porque esses seres eram coisas completamente diferentes daquelas startups que eu começava a ver ainda no início dos anos 2000. Né? Eram empresas que, porque adotaram a tecnologia de streaming como uma imposição das exigências, né? Das grandes gravadoras e titulares dos direitos autorais, editoras sobretudo, mas também grandes artistas, elas tiveram de fazer uma troca tecnológica na qual elas saíam de um compartilhamento de música feita pelos próprios usuários para uma central de arquivamento de memória dessas músicas digitais, no qual elas controlavam o fluxo dos arquivos. Isso que pode parecer uma transformação técnica absolutamente simplória, né? Duas coisas eu percebi. Uma, ela não era um resultado de problemas técnicos. O streaming não é uma tecnologia melhor que o peer-to-peer. Pelo contrário, e a gente acabou de ver com o DeepSeek que o peer-to-peer é mais eficiente do que tudo que é centralizado, né? Em todos os sentidos da palavra. Mas ela era um resultado de uma disputa política que se deu a partir dos tribunais como o debate sobre pirataria. Agora, qual é o segundo ponto que era importante ali que eu percebi, né, para andar um pouco mais rápido aqui na minha fala? Que, por adotarem essa tecnologia centralizada, as plataformas de streaming tiveram de criar um modelo de negócio, a trancos e barrancos, ou tentativa e erro para ficar mais bonitinho, né, a fala, mas elas tiveram de criar uma nova economia na qual elas teriam de ter muito gasto com a manutenção tecnológica e não poderiam repassar diretamente esse gasto aos usuários. Porque, naquele primeiro momento, eles poderiam voltar para o peer-to-peer. Então, o que elas fizeram? Elas tomaram uma estratégia que foi, tornar-se global, né? Imediatamente, por isso que você viu Spotify, depois a gente viu também no audiovisual, Netflix, né? Indo para tudo quanto é país do mundo, até aqueles países que você para que ele entra em Sri Lanka, no Uruguai. Por quê? Porque eles precisavam de números de usuários, né, para fracionar o custo que eles tinham com essa tecnologia. E em segundo lugar, eles precisavam pagar muito pouco para os titulares dos direitos autorais, fonomecânicos e conexos. Os conexos eles nem pagam, né, como a gente sabe. Agora, para os titulares de direitos autorais e fonomecânicos, eles precisam pagar pouco. E como eles fizeram isso? Trazendo técnicas de valoração do mercado financeiro, né? Especialmente do mercado de derivativos, que é um produto composto de vários pequenos produtos. E aí eu explico isso lá no texto, num artigo meu e depois no livro, mas é muito interessante porque isso depois de me encaminhou para o estudo justamente no mercado financeiro e tecnologias da comunicação, que a gente conhece hoje como fintech. Só que sobre isso eu não vou falar. O ponto é que isso criou uma financiarização da economia da música. Todo esse debate hoje sobre o problema do pagamento que essas plataformas fazem aos artistas, aos criadores de conteúdo, parte de um problema, de um resultado dessa troca tecnológica e da sua associação desses serviços de streaming com o mercado financeiro. Bom, de novo, eu tive, do ponto de vista teórico, que me renovar. Então, eu comecei a estudar, porque, claro, as plataformas digitais eram uma coisa completamente diferente do que as abordagens, um objeto diferente do que eu tinha estudado antes. Né? Os processos econômicos, mercados que ainda relembravam o mercado industrial. Elas trabalhavam com inteligência artificial. Porque, aliás, esse é um terceiro ponto importante dessas plataformas, o negócio delas é mineração de dados e recomendação de conteúdo. Ou seja, tentativa de planejamento do comportamento do consumidor. É disso que elas vivem, não é de música. A música é uma maneira de nos atrair para que eles possam fazer isso. Tá? Então, a inteligência artificial se torna um elemento central dessa nova economia da música. E isso muda tudo. Porque a inteligência artificial ela tem uma lógica própria, ela tem uma tendência técnica própria. Né? Então, eu precisei ir para a teoria que falasse dessas questões dos objetos. Eu passei, então, a ler muito sobre estudos em relação a, que se chama de estudos de ciência e tecnologia, o que foi, para mim, muito
doloroso intelectualmente, porque eles têm uma epistemologia, uma concepção de ciência que é antitética às ciências sociais tradicionais. Mas eu tive que aprender aquilo porque, de novo, o objeto me exigia. Eu precisava entender o que eram aquelas fórmulas do mercado financeiro, derivativos, etc. e tal, e como eles tinham uma vida própria. E por isso eu mudei também essa abordagem, e as minhas pesquisas passaram a ser também, envolver também o estudo de como funcionam essas plataformas digitais, inteligência artificial, produtos financeiros, no qual o elemento humano está muito escondido ali, se é que ele participa em algum momento. Então, para encerrar essa primeira parte do trabalho, lembrar, junto com o Carlo Ginzburg, que justamente as nossas pesquisas elas têm que ser dadas pela complexidade do seu próprio objeto. O objeto deve falar. Como fala o Ginzburg naquele mesmo ensaio, citando um outro grande intelectual francês, Marcel Granet, ele vai dizer: o método é o caminho depois que nós o percorremos. Ou seja, a metodologia ela não pode ser, lembrando Ferreira Mendes, ela não pode ser uma receita de bolo que nós vamos aplicar e levar para o laboratório. Especialmente para nós das humanidades, ciências sociais, ela tem de ser uma pesquisa que deixa o seu objeto falar, e nós temos que ser humildes, nós pesquisadores temos que ser humildes o suficiente para tentar entender o que aquele objeto está falando, quais são as referências teóricas com que eu posso conversar com aquele objeto, quais são as técnicas de pesquisa que me permitem levantar as perguntas corretas sobre aquele fenômeno. E a partir daí a gente monta uma metodologia, que é uma grande estratégia de resolução do problema de pesquisa, utilizando técnicas de pesquisa. É claro que talvez a trajetória de cada um de vocês seja completamente diferente da minha, mas o importante aqui é justamente que vocês tenham a capacidade de compreender a importância de deixar o objeto de pesquisa falar, saber fazer as perguntas corretas e saber trazer uma metodologia, fazer uma metodologia, buscar os instrumentos de pesquisa a partir dessa vivência, e não necessariamente como uma receita de bolo. Bom, então, só para encaminhar um finalzinho aqui, já que eu estou na escola de música, para vocês não se chatearem tanto com esse debate sobre economia e cultura, economia política da comunicação e tal. Bom, eu queria trazer para vocês, para vocês verem também como eu gosto de encrenca, o novo objeto que eu estou mais ou menos estudando ainda no campo da indústria da música. Qual seja, a música feita por inteligência artificial generativa. Nos últimos anos, justamente porque eu tive a percepção de que esse era um elemento muito interessante que estava surgindo há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, quando a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, que ele estava surgindo nessa indústria, que ele poderia ter um impacto interessante de vários pontos de vista. Então, assim, eu queria fazer um exercício final com vocês, porque essa não é uma pesquisa que eu terminei. Pelo contrário, é uma pesquisa com a qual eu estou lidando e eu queria compartilhar aqui, a título de encerramento com vocês, um pouco de como pensar esse objeto. Não sei se vocês conhecem, se vocês curtem, se vocês fazem, vocês podem estar aqui fazendo, desenvolvendo uma inteligência artificial generativa, mas enfim, esse foi um objeto que apareceu para mim nos últimos anos, como eu disse para vocês, nos últimos 5, 6 anos, já tenho 2 artigos sobre isso, estou fazendo um terceiro agora. Que na verdade, não sei se vocês sabem, devem saber melhor do que eu, mas na verdade um método de ensino de máquina de inteligência artificial, ou seja, de algoritmos complexamente organizados dentro de um potente computador, e que eles, na verdade, um dos métodos de ensino da máquina é trazer músicas de grandes compositores, ensinando a máquina a compreender, a identificar quais são os trejeitos principais das composições daqueles compositores, e depois permitindo que essa máquina componha uma música parecida. Então, nos últimos tempos, nós temos visto o resultado concreto dessas máquinas. Você tem empresas que têm feito músicas baseadas nas características de composição de Beethoven, de Bach, dos Beatles, poderia ser do Tom Jobim e por aí vai. Então, esses esforços
técnicos já têm apresentado seus resultados. Eu não sei se vocês conhecem, mas em 2018, 2 álbuns foram lançados, sendo feitos majoritariamente por inteligência artificial. Né? Um chamado Hello World, assinado pela marca de fantasia Skies, que na verdade é uma startup que era uma startup franco-japonesa, da Sony CSL, né? Que depois começou a fazer, tem lá o site delas, é muito interessante e tudo mais, mas ele fez um álbum inteiro no qual os algoritmos compunham todas as músicas, o produtor corrigia os erros que os algoritmos eventualmente cometiam dentro de teoria musical, né, dos arranjos, e você, naquela época, colocava uma voz humana, que até aquele momento era a última fronteira da música smart, como eu chamo provocativamente. Nesse mesmo ano, uma cantora desconhecida estadunidense, Diane Southern, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela lança um álbum chamado I Am AI. Né? Uma brincadeira, esse trocadilho em inglês, né? Eu sou inteligência artificial, né? Tudo bem, deixa pra lá, mas enfim. E em ambos era isso, né? De novo, você tinha a cantora e um programador que apenas corrigia o que teve uma joint venture, né? Uma reunião dessas empresas de inteligência artificial para produzir aquela música, né? A Sony CSL, a Google Magenta, a Intel, que vai aparecer aqui e tudo mais. E aí ela só colocava a voz dela sobre aquela música composta por inteligência artificial. E aí, em 2019, a Warner Music assina um contrato com a startup Endel, que vocês podem baixar aí no celular de vocês, para criar que é uma empresa que cria música para o seu clima e seu momento do dia, né? Lendo seus dados, enfim, seus dados de geolocalização do telefone celular. E aí a Warner assinou um contrato para a Endel produzir mais de 600 músicas inteligentes ou smart, para que elas fossem inseridas em playlists dos serviços de streaming. Então, toda vez que vocês estiverem ouvindo aquelas músicas, aquelas playlists tipo música para ouvir com headphone, música para lavar louça, música para levantar pesos de acima de 20 quilos, ou qualquer coisa do tipo, tenha certeza que tem ali muita música feita por inteligência artificial rodando nessas plataformas. Né? Aliás, essa playlist aqui, música para ouvir com headphone, eu caí nessa coisa, eu botei o headphone para ouvir, só tinha uma música que fazia um teste de headphone, assim, o resto era tudo música normal. Então não tinha nada de headphone. Senti um otário, mas tudo bem, faz parte. Como pesquisador, eu posso dizer, como pesquisador eu experimentei e tal, mas enfim. Bom, o meu ponto aqui, para a gente encerrar, é que, por exemplo, ainda nessa história, né, a partir da segunda metade a partir da primeira metade da década de 2020, né, a última fronteira foi rompida. Né? Muitos programadores usaram a tecnologia de deepfake, que vocês devem estar acostumados pelas fake news, né, que é exatamente fazer uma pessoa, usar uma inteligência artificial para que ela analise a voz de uma pessoa e reproduza como se ela estivesse falando algo que ela não falou. A deepfake foi utilizada, então, para analisar e reproduzir a voz de cantores mortos em músicas contemporâneas. Também, né, mas especialmente isso. Então eu imagino que aí sim isso ficou popular. Quem aqui não baixou, não ouviu no YouTube, sei lá, músicas tipo Fred Mercury cantando Oops, I Did It Again, da Britney Spears, ou então uma que ficou muito legal, que foi o Frank Sinatra cantando Black Hole Sun, do Soundgarden, né? Inclusive uma com um arranjo, tipo o grande arranjador, que me fugiu o nome agora do Frank Sinatra, Ted Nelson. E ficou excelente, não sei se tiraram isso do YouTube, mas ficou excelente, essa eu tenho que admitir, né? E o caso mais interessante, que é o da pseudo-banda Oasis, que era uma banda amadora australiana, que se inspirava, digamos assim, demais no Oasis, e aí ela acabou, mas um dos músicos era programador de inteligência artificial, e resolveu sintetizar a voz do cantor do Oasis, da banda inglesa, né, o Liam Gallagher, e botou na fita, botou na música dele, e subiu para o YouTube. Isso ainda tem, vocês podem ver daqui a pouco. Subiu para lá, para piorar a situação, com o título de The Lost Tapes, né, as fitas, gravações perdidas. E aí isso causou um pânico entre os fãs do Oasis, que acharam que era um material inédito do Oasis, que algum produtor lá do estúdio tinha subido. Aí foi desfeita
aos poucos a confusão, mas até o Liam Gallagher, que ouviu a música, falou que achou muito legal. E nem disse que não era ele cantando. Eu achei muito bom, é muito legal e tal. Bom, qual é o ponto disso? Né? O ponto é que esse fenômeno já está aí. Né? Várias aplicações da inteligência artificial para música, especialmente no ensino de música, já estão dadas, mas também para música. E agora, se nós ouvirmos essas músicas, o que elas têm de interessante? O que elas têm de novo? Bom, se vocês ouvirem essa música, infelizmente não deu para trazer aqui para a gente ver, a resposta seria nada. Porque são músicas que, como são feitas por inteligência artificial, elas leem coisas do passado para produzir uma derivação daquilo. Né? Então, ao contrário, por exemplo, da música eletrônica, do house, techno, drum and bass, que tinham uma estética, que a gente pode gostar ou não, né? Mas eles tinham uma estética. Você fala assim, não, o que é música eletrônica? Aquela música tum, 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 você mais ou menos sabe. Né? Vocês podem não concordar com essa definição e tudo mais, eu não concordo, mas enfim, sabe, porque tem uma estética própria. Essa música que está surgindo agora, né, não tem. Você escuta Silent Autumn, entre outros, o Oasis, e não tem nada de novo. Né? Então vejam, isso é muito interessante. É claro, tem artistas que fazem experimentações muito interessantes, como Dada Botts, Holly Herndon, que é uma cantora americana, baseada em Berlim, DJ Actress, e até a Grimes, que é a esposa do Elon Musk, mãe do bebê de Rosemary, que a gente viu outro dia na sala oval da Casa Branca, mas enfim, de qualquer maneira, a maior parte dessa música que tem sido feita por inteligência artificial é um simulacro do que nós já conhecemos. E aí, bem, para finalizar mesmo, né, eu queria fazer um exercício com vocês, porque esse fenômeno, veja, ele é extremamente complexo. Tá? Porque ele mexe a um só tempo com questões de estética, portanto, filosofia, que não está longe do estudo de música, questões legais de direitos autorais. Né? A noção de plágio provavelmente vai ser explodida dentro do arcabouço jurídico, como os advogados gostam de dizer. Né? Questões econômicas, questões culturais, no sentido do modo de vida. Por quê? E aí eu queria levantar esses problemas de pesquisa com vocês, que são, enfim, superficiais, mas é um pouco de exercício para mostrar o que eu falei antes em operação. Né? Então, qual é a pergunta que a gente poderia fazer? Que tipo de música se tem produzido com inteligência artificial generativa? Né? Que tipo de situação aparece quando uma alta tecnologia faz um esforço enorme, inclusive, em termos de recursos energéticos, para produzir mais do mesmo? Há algo de novo que possa sair desse tipo de método de composição? Certo? Essa é um tipo de pergunta. Né? Dentro do ponto de vista do direito, né, a questão é como isso muda ou não muda as leis de direitos autorais. O conceito de plágio está em xeque. Ou ele pode ser um grande determinante, assim como foi o de direitos autorais, para o desenvolvimento da tecnologia. Né? O que é o plágio na época da inteligência artificial generativa? Né? Como ficam os direitos autorais daqueles que produzem conteúdos? Quais devem ser os direitos que vocês, como músicos, que produzem conteúdo digital, desde o ponto de vista da informática, devem lidar com isso? Porque, claro, o próximo acordo que vocês vão assinar com a, distribuidora digital para subir a sua música, vai ter uma cláusula que provavelmente ninguém vai conseguir ler, porque vai estar em letras minúsculas, dizendo que você cede os direitos da sua música para servir como, né, material para ensino de máquina, de inteligência artificial. Isso é válido? Isso não é válido? Para vocês? Essa é uma pergunta. Então, quando você vai assinar um contrato de distribuição digital da sua música, provavelmente dentro do contrato, em algum local deve estar lá uma cláusula que diz que se você permite ou não que a sua composição seja utilizada para ensinamento de música, sobre o que é música, teoria musical, arranjos, sonoridades. Essa é uma questão do ponto de vista jurídico que tem sido muito debatida na Inglaterra, inclusive agora. Tem todo um movimento contra isso, né? Eu não sei onde vai dar, mas de novo, essa é a graça para nós pesquisadores. Tá? Do ponto de vista, então, da sociologia da cultura, a questão é
Esse tipo de música coloca um grande ponto de interrogação na nossa noção de criatividade. Nós, pela primeira vez, estamos vivendo uma sociedade na qual a noção de criatividade não é fundamental para pensar música. Sendo que no século XX a noção de criatividade, de inovação, movimentou a música desde o final do século, sobretudo popular, mas não apenas, a música erudita também, desde o final do século XIX até o final do século XX. E o que nós estamos vendo agora é que essa noção não é algo que se cobre dos artistas. Então, o que é esse conceito de criatividade, que hoje virou até tema da economia, de que criatividade nós estamos falando? Da mesma maneira, como se pergunta se inteligência artificial é inteligência, né? Mas até mais importante que isso, que sociedade é essa que aceita, que acha racional, de alguma maneira, ouvir uma música que produz mais do mesmo do seu passado? Essa é uma questão de... Veja, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Questões de problemas de pesquisa. Né? A partir daí, dependendo, claro que não dá para cuidar de tudo isso, né? Nós vamos pensar efetivamente em como resolvê-las, em que questões são sensíveis a nós, como compositores, como pesquisadores, como, enfim, diretores de gravadoras ou de editoras musicais. Todas essas questões vão ser mexidas por esse fenômeno. Como pensar, como estudar. Eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer aqui para vocês nesse início de semestre, para que vocês reflitam, debatam, não enchem mais o saco dos seus orientadores, mas é importante discutir isso, né? E mostrando para vocês as possibilidades de estudo hoje no campo da música e correlatos, né? Bom, então é isso. Eu espero não ter entediado vocês com essa minha história de vida e espero ter ajudado, contribuído para o desenvolvimento científico de vocês no futuro. Desejo muita sorte da nova turma e também para quem está terminando. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo, pela incrível palestra. Eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer perguntas aqui. Só peço a gentileza de vir falar no microfone. Vou fazer um brevíssimo comentário enquanto o pessoal toma coragem para vir fazer pergunta, né? Pode vir. Não, achei muito interessante você começar com o Ginsburg, que aparentemente não tem nada a ver, né? Para justamente, ao tentar fazer uma história dos vencidos, ele teve que buscar um outro paradigma, né? Que ele vai chamar de paradigma iniciário, quer dizer, os nossos objetos também nos conduzem a criar, né? Novas metodologias, novas teorias e tal, né? E só para brincar um pouco contigo, o que Adorno diria, né? 70 anos depois, sobre padronização diante dessa realidade maluca que... Eu fui pensando nisso, eu avisei, eu já sabia que não colocar a camisa, eu já sabia. Pode vir, por favor. Eu tenho um caso de amor e ódio com a Adorno, eu achei necessário. Professor, obrigado. Eu pesquiso a música digital e é muito difícil de ter acesso à bibliografia, essa relação teórica, dessa informação. E eu queria perguntar se você entende se o modelo industrial do streaming conseguiu se blindar da pirataria de alguma forma. Pensando na dicotomia da pirataria também servir como um grande epicentro de divulgação da criatividade do trabalho dos artistas. Obrigado. Poxa, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, de fato, primeiro, eu acho que, de novo, pensando em problemas de pesquisa, uma pesquisa que ainda não foi feita direito é discutir esse debate das décadas atrás sobre pirataria. Né? Porque ela foi usada de uma maneira extremamente estratégica pela indústria, né? Tem até um livro, né, que é sobre como a indústria, o paciente zero da pirataria na música e tal, mas que parte de um péssimo pressuposto de que o peer-to-peer era pirataria. Não necessariamente. E não se resumia a uma questão de pirataria, muito pelo contrário. Mas, de fato, os serviços de streaming, eles vêm, na verdade, por isso que eu falo com o processo político, eles vêm a reboque das vitórias jurídicas que os titulares de direitos autorais, não só grandes gravadoras, né, mas elas, na verdade, eram os agentes menores naquele momento, eram as grandes editoras, que ganhavam dessas startups, tipo Napster. Né?
a condenação do Napster, tem até um grande amigo meu, João Martins Ladeira, que tem uma dissertação de mestrado sobre isso, como aquele processo do Napster, ele muda completamente a ideia que a jurisprudência sobre consumo de cultura. Porque no digital tudo é pirataria, uma vez que é tudo digital, mas isso dentro de uma concepção, uma leitura muito específica da lei de direitos autorais anglo-americana, que vai pelo copyright, que é de uma outra família, enfim, jurídica e tudo mais. Então, os serviços de streaming, eles na verdade vão aparecer com essa primeira diferença. E uma segunda diferença não muito pouco importante, e os meios importam, que são os celulares com a sua economia dos apps. Né? Na época em que as startups brasileiras que elas tinham que vender e distribuir música digital, você tinha que entrar no site, tinha que comprar música, tinha que ter o cartão de crédito, etc, etc, etc. E aliás foi o teto do iTunes Store. Né? Quando a iTunes vai, vamos massificar, mas aí você tem que abrir para outras formas de pagamento. A Apple falou, não quero, só quero vender iPod. Depois que ela criou o iPhone, ela falou, cara, vou vender telefone. E o que vende telefone? Câmera, não música. Né? Então, ela abandonou a indústria fonográfica foi atrás do peer-to-peer e transformou os caras em streaming. Né? Tem um livro sobre o Spotify que eu acho brilhante do ponto de vista teórico, metodológico especialmente, que é Spotify Teardown. Vocês podem baixar, não deveria estar falando isso, gravando, mas enfim, pode baixar na internet. E esses caras, eles fizeram uma pesquisa tão interessante que foram processados pelo Spotify. Porque eles botaram bots lá para entender como é que funcionava o sistema de recomendação de música, os efeitos sobre os consumidores. É muito legal do ponto de vista da pesquisa em música e também em comunicação. Né? Mas, então, esses caras, quando eles entraram, eles já entraram num contexto no qual estava ficando complicado você baixar música, e eles entram com essa facilidade. Então, eu mesmo via jovens pegando o telefone celular, o smartphone, e abrindo um aplicativo, sei lá, da Deezer, né, depois do Spotify, quando entrou o Spotify, veio com propaganda, veio com tudo, catálogo, todo mundo preferiu fazer isso. Né? Então, eles restringiram muito a questão da pirataria, do chamado do peer-to-peer, né, que ficou para grupos específicos de pessoal que trabalhava com tecnologia, mas aí, ao mesmo tempo, eles prenderam todos os produtores de conteúdo, todos os titulares, os produtores de direitos autorais, né, que, enfim, não são necessariamente só titulares, prenderam nesse modelo de negócio que eles inventaram, e aí é um problema que hoje faz com que eles voltem a temer pirataria. Ele está tentando pagar um monte de serviços de streaming ao mesmo tempo, essa coisa toda. Então eu acho que essa história ainda não acabou, mas eles conseguiram realmente ser um competidor à altura do que Eu sou sempre grata aos pesquisadores que trabalham com a indústria, porque é um trabalho desafiante, difícil de fazer a checagem de dados. Achei muito interessante que você relatou também sobre os agentes da indústria não quererem falar, né? Então são dificuldades de pesquisa que têm que ser vencidas, porque como é que eu acesso os dados, né, que eu preciso? Então, Vou te contar rapidamente a história que eu falei que era engraçada. É uma anedota, mas foi interessante. Né? Eu estava tentando falar com o pessoal do gravador e a Sony Music tinha contratado um tipo super estrela lá para ser o presidente, não vou citar nomes, enfim. E aí, na página da Sony Music tinha lá o nome dos funcionários principais. Né? E aí, só que não tinha contato. Mas eu imaginei o seguinte: bom, o e-mail corporativo deve ser nome.sobrenome@sony.com.br. E mandei, na tentativa, mandei para todo mundo. E aí não veio nenhuma daquelas mensagens de houve um erro, isso. E aí passou um tempo, ninguém me respondeu nas primeiras semanas. E aí, tipo, quase um mês depois, um cara me respondeu. E aí ele me dizia assim, olha, eu recebi a sua mensagem e tal, eu estou te respondendo porque minha esposa faz doutorado na economia da UFRJ. E aí eu fiquei muito sensibilizado com você, só que é o seguinte, você mandou um e-mail para todo mundo, e aí o presidente ficou puto da vida, fez uma reunião para dar expor com todo mundo, que ninguém podia falar, que não sei o que, mandou trocar os e-mails corporativos, não eram mais aqueles, que não se podia falar nada, porque só podia dar notícia ruim, e eles queriam mídia positiva naquele momento.
E aí eu falei, cara, muito obrigado, fico muito sensibilizado, mas por questões metodológicas, não ia adiantar fazer uma entrevista só com você, né? E ainda ia te expor de alguma maneira. Então, eu prefiro deixar, agradeço, mas deixo de lado por questões metodológicas mesmo, prefiro ter mais gente falando sobre isso, para eu poder ter uma visão colocada. E aí foi muito engraçado, porque no ano passado, eu participei de uma banca de um rapaz até que me seguia, que fez pelo design da PUC do Rio. Exatamente, ele trabalhava em grande gravadora, saiu e depois foi conversar com os presidentes da gravadora, todos falaram. E aí uma das coisas que eu falei na banca dele, as observações que eu dei parabéns para ele, foi justamente esse fato de que ele conseguiu pegar depoimentos que eu não conseguia à época. Porque as pessoas nem queriam falar, nem sabiam o que falar. Né? E ele pôde trazer isso, ou seja, nenhum objeto se esgota completamente, dependendo de como a gente vai abordar, de como a gente vai falar. Você pode falar sobre o que muita gente falou, sei lá, um grande compositor, etc. e tal, mas você precisa saber de novo fazer as perguntas corretas. Sério, por favor. Bom dia. Primeiro eu queria parabenizar o PGN, né? Trazer o Leonardo, prazer escutá-lo, o privilégio de acompanhar a trajetória, inclusive essa mistura aqui, né? A biografia, né? Do pesquisador, da pesquisa e o ato de fazer pesquisa. Na verdade, não entrou como uma votação, é uma questão para a gente dialogar, conversar mais. Né? Eu acho que um dos elementos que marcam muito aí a sua trajetória de pesquisa, principalmente em torno da platformização da música, tem uma relação muito grande com a arquitetura global, correto? Com um modelo de arquitetura que permite isso. Mas eu acho que tem um outro contraponto, assim, que eu acho que está no sistema também, não é algo que você precisa que negue, né? Pelo contrário. Mas é a capacidade de responsividade, tá? E de resiliência desse sistema, porque, por outro lado, se a gente olhar, por exemplo, as músicas mais tocadas no Brasil, em outros países, ou mesmo mais tocadas em Recife, que são diferentes das músicas mais tocadas no Brasil, elas são músicas com todos os problemas de concentração de gravadora, direitos autorais brasileiras. Né? Por exemplo, se você olhar para o Recife, um gênero musical como piseiro vai ter um lugar que não tem no Brasil. Né? Então eu queria ouvir falar um pouco sobre também essa questão da escalabilidade, tá, desse sistema e como ele tem essa capacidade de se adequar, porque eu acho que é muito diferente daquela ideia da imposição, por exemplo, de sucessos internacionais, quando a gente tinha aquela indústria fonográfica tradicional lá do século XX. Para poder falar um pouquinho mais. Prazer, Leonardo. Poxa, o prazer é todo meu. Aliás, Jéder participa dessa minha trajetória, primeiro como referência bibliográfica, professor, e depois como colega, amigo. Ele é uma pessoa também muito importante assim, nessa minha formação. Me acompanhou, ele deve ter certamente lembrado de vários momentos de conversa que a gente passou ao longo desses tempos, que a gente compartilhou, além das conversas. Obrigado, Jéder, pela pergunta. E você tem razão, acho que um dos fenômenos que agora tem chamado a atenção de uma maneira muito interessante é isso, né? Quer dizer, essas plataformas de streaming, elas, no caso do Brasil, e talvez de outros países, mas especialmente no Brasil, elas permitiram que uma certa música brasileira se tornasse hegemônica predominante dentro das paradas. Né? Se a gente pega as paradas inteiras mais tocadas no Spotify, que é o principal serviço, tem uma ou duas músicas de grandes estrelas estrangeiras. É impressionante. Assim, isso é algo que era impensável mesmo na época do rádio. E esse é um outro fenômeno que eu comecei a ver até nas conversas com o Eduardo Vicente, né, lá da USP, que ele tem alunos dele pesquisando o cenário de música urbana, né, que é trap, funk e rap. Né? E com essas músicas, dependendo das plataformas, elas entram, né? Eu também conversei isso com o Leonardo Morel, que é um pesquisador lá do Rio, mais de mercado, e é um cara super próximo, um grande amigo. E é muito interessante porque, de fato, você reforçou a indústria, e eu diria, a indústria independente brasileira. Né? Hoje em dia, as músicas brasileiras, aqui no Nordeste, por exemplo, tem um outro objeto ótimo, um fenômeno ótimo, que é uma plataforma digital de música, serviço de streaming só de música do Nordeste. Não sei se ainda tem o Sul Música, não me lembro agora, mas é isso. Que era só de música do Nordeste.
né, da região norte e nordeste. Então, tem esses fenômenos que são muito interessantes. E aí, um outro programa de pesquisa que é para ver onde é que por que essas gravadoras, esses artistas brasileiros preponderam tanto dentro desses serviços de streaming. Isso tem a ver, claro, com gêneros que conseguiram entender a lógica desses serviços, que eu tenho que produzir muita gente em larga escala, porque é isso que essas plataformas querem. Elas querem novas músicas todo dia. Você sobe por dia, sobe no Spotify 1000 músicas, né? De cada Spotify local, mais de 1000 músicas, né? Então eles entenderam que, por exemplo, não é uma coisa de fazer álbum, é uma coisa de fazer singles e depois você pode até transformar em álbum, mas tem uma outra estética, né? Gêneros musicais com apelo muito popular. Então você tem também todo um trabalho desses gêneros musicais nas plataformas. Se você for olhar as plataformas digitais, a pesquisa do Léo mostra isso, sei lá, a pisadinha vai fazer mais sucesso num determinado tipo de plataforma, no YouTube, enquanto o trap vai fazer mais sucesso no Spotify, numa outra plataforma vai ser o rap, na outra plataforma vai ser a música sertaneja, né? No YouTube, por exemplo, também o sertanejo tem muita força, e é engraçado que o sertanejo se junta um pouco com a música dita música nordestina, né? Se junta no sentido de que são os gêneros mais escutados. Então o sertanejo deixou de ser um gênero musical, passou a ser um modo de vida, coisa do tipo, também é um tema de debate. Ele vai agregando também essas coisas. Então hoje você tem uma diversidade de música brasileira tocando nesses serviços que é muito interessante. Aí cabem outras perguntas: que estrutura de produção é essa? Como é que eles conseguem ter essa predominância? O que isso produz? E aí tem sempre esse outro problema da economia digital, né? Porque toda vez que muita atenção e, portanto, muito dinheiro vai para um grupo de artistas, isso falta para a maioria dos outros. Então, como é que os outros gêneros musicais conseguem se mover dentro desse sistema? Porque, de fato, essa é uma característica dessa indústria fonográfica digital. Não tem barreira de entrada, né? Outro dia estava uma menina que levantou o braço numa palestra e falou: olha, eu gravo minha música no violão no celular, contrato uma distribuidora digital e sobe para tudo quanto é plataforma. Então, eu sou músico profissional, musicista profissional, enfim. Ganho, sei lá, R$200 no final do ano, dá para tomar cerveja com as minhas amigas e amigos, e tá bom, para mim tá ótimo. Então, tem isso, não tem barreira de entrada. E aí seria interessante ver quais são os mecanismos que levam a essa preponderância da música brasileira, que sempre foi a mais consumida no Brasil, né? Mas nas grandes rádios você tinha uma mistura, tinha um processo civilizador, tinha um jabá e tudo mais, que levavam as músicas de rádios de rock, né? Rádios de jazz também e tudo mais. Mas hoje em dia a preponderância da produção nacional é enorme. Isso é muito interessante. Enfim, não sei ainda como pensar completamente, mas eu acho que esse é um objeto muito interessante de pesquisa. Obrigada. Primeiro, por favor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos e todas e todos. Obrigado, muito obrigado pela fala, pelo conteúdo, muito legal, muito pertinente, muito desse momento também, né? A ordem do dia. Falando de inteligência, eu tinha muitas perguntas, mas espero que um dia a gente possa se encontrar e eu possa colocar essas perguntas em outros momentos, mas eu vou colocar uma só, que é mais uma reflexão com algumas perguntas. A inteligência artificial, primeira pergunta, é inteligência para você? Porque pelo que você colocou aí, fiquei na dúvida, para mim não é inteligência, mas eu queria saber da tua resposta. Se ela se baseia sempre em programações e em coisas que foram feitas, eu pergunto se é inteligência. A segunda pergunta, aquilo que é produzido a partir da chamada IA generativa, na música, essa produção, ela tem história. Por exemplo, quando um compositor, um artista, leva uma música para performance, aquela música é de uma pessoa que tem uma história, tem um contexto sociocultural.
Então, quando você entra em contato com aquele sonho e não sabe de nada disso, você pode até fazer várias associações. Mas à medida que você vai se informando, ele vai adquirindo novos significados e que tem a ver com aquele contexto. Por exemplo, se eu cantar um toré aqui agora, você pode ligar com várias coisas. Mas se for um grupo chucuru que vir aqui e cantar um toré e dançar, né, e você notar que isso tem a ver com a história deles, isso ganha outro significado. Então, o que é que a inteligência, que se diz inteligência, pode fazer ao tentar substituir essa história? Ela substitui de fato? No caso daquela cantora que você falou, que assinou um contrato com a gravadora, tem uma coisa interessante, porque criaram uma história ali, que a história dela juntou com a inteligência artificial, jogou uma narrativa e aí rolou um contrato que deve ter vendido. E isso vai vender horrores, porque eles estão tentando criar histórias. Daqui a pouco vai surgir grupo de robô, já deve ter, né? E aí vai se criar histórias. Mas com relação a isso, eu queria que você explorasse um pouco essa ideia. Primeiro, se é inteligência nesse caso, Vai ser mais fácil. que pode até ser inteligência, mas sem inteligência, só fazendo um parênteses antes de sair, ontem eu peguei o GPT e pedi ao GPT